segurar a ovelha, por exemplo. Então, a pessoa que estava a aprender a dizer, ah, ok, principalmente se fossem camponeses, iam dizer, ah, sim, 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 ok, já percebi a posição. Temos aqui o número 2, porque os números eram uma coisa fácil, qualquer chinês, mesmo que não soubesse escrever o básico, ele sabia, e os números, normalmente, eles sabiam, e portanto era fácil dele fixar que aquela era a posição do caractere 2. Então, em vez de ser uma coisa mirabolante, com nomes muito poéticos, não, é uma coisa prosaica, mas é uma coisa simples. E a ideia era essa, era que fosse simples e fácil de aprender. Okay? Então a perceber aqui é este conceito que o Wing Chun vem trazer de novo. Na altura, agora ninguém percebe isso, não é? Mas na altura isto era novo, era tecnologia de ponta, vamos dizer assim. Por que razão o Wing Chun mudou a forma de fazer a nomenclatura dos movimentos e posições? Tem a ver com isto, com esta coisa de ser fácil. O Wing Chun é uma arte direta, é uma arte com menos, não vou dizer sem folclore, porque o folclore existe em tudo o que é Kung Fu, mas com menos folclore do que outras artes marciais chinesas. E até nesse aspecto ele retirou o folclore e usou coisas que tivessem a ver com aquilo que realmente é, ok? Isto é o caso desta posição, mas é o caso de muitas outras. Por exemplo, Bong Sao. Ainda há quem traduza também como o braço, a asa que desvia e tal. E tudo bem, e não há mal nenhum. Mas Bong significa em cantonês húmero, ok? Tem a ver com esse osso do braço que normalmente fica a apontar para a linha central. Então, os nomes dos movimentos dizem-nos muitas vezes coisas mais importantes e que ajudam a pessoa a perceber a arte ou a perceber o movimento, em vez de... Olha, é um bocadinho como os pontos da acupuntura. Na medicina chinesa, os pontos da acupuntura dizem muito sobre o próprio ponto ou sobre as suas funções. Olha, temos aqui 3 maneiras de escrever Wing Chun. Já agora, quando a gente diz Wing Chun, não estamos a dizer em mandarim, porque em mandarim diz Yong Chuan, terceiro tom e depois primeiro tom. Olhem, isto é como se escreve agora, esta parte aqui em baixo, os de baixo, ok? Ora, o Chuan, se vocês repararem, é sempre igual, mas se vocês repararem na parte da esquerda, é diferente. Olha, antigamente era este aqui em cima vermelho, que significava eterna primavera. Hoje em dia já não significa eterna primavera. O caractere alterou-se, eles alteraram de eterna para cânticos primaveris. Cânticos, isto significa canto. Yong. O tom é exatamente o mesmo de que eterno. Estão a ver? Olhem aqui o tom. É exatamente o mesmo, é o terceiro tom. Mas o caractere é outro. Então muitas vezes os chineses têm palavras com o mesmo tom, mas com caracteres diferentes. Ok? O que permite dizer da mesma maneira, mas escrever de maneira diferente. Ok? É como nós também temos canto do pássaro e o canto o canto da sala. São palavras homónimas. Ok? E então, temos aqui, agora a maneira de dizer, lembra-se que isto era o caractere antigo, o caractere tradicional, e agora temos o caractere simplificado. Eles retiraram a parte de cima e agora puseram só aqui este caractere que significa kou, ou boca, o radical da esquerda. E então, Wing Chun, hoje em dia escreve-se assim, Yong Chuan. Okay? Mas isto sofreu uma alteração. E isto sofreu uma alteração não só do tradicional para o simplificado, mas uma alteração também em termos de significado, porque antigamente era eterna primavera, Yong Chuan, e agora é Yong Chuan, cânticos da primavera. Okay? Já agora, na altura, o porquê de eterna primavera? Pensa-se que isto tem a ver com uma facção contra o sistema de Qing que queria fazer uma revolução e queria restaurar a dinastia Ming, que tinha sido a dinastia anterior. E por isso, a ideia de que a revolução tinha que acontecer, por isso é que se treinava o Wing Chun, e por isso é que eles começaram a criar esta arte. Esta arte tinha que ser fácil de aprender, por isso é que arranjaram os caracteres que toda a gente conhecesse para que fosse fácil associar as posições aos caracteres, e isso tinha que ser eterno, daí eterna primavera. Okay? Está aqui muito resumidamente explicado aqui a coisa. E então a língua interessa e muito. Interessa até naquele caractere. O caractere Ming, estava lá o Ming, Sol e Lua. A dinastia Ming, que também se escreve com Sol e Lua. Okay? Então a língua está muito metida nestas coisas todas.
Tal como na medicina chinesa, tal como nos pontos de acupuntura, aqui os caracteres e a língua chinesa entram muito também no Wing Chun. Okay? Olha, cá está o Ming, estão a ver? Sol e Lua, os dois juntos, significa Ming. Só um significa Re, o outro significa Yue, mas os dois juntos lê-se Ming. Olhem o outro. Gao, que também é conhecido por Taxao, há vários nomes para este. Este aparece no final já da Sinimitao. E Gojian, ou Taxao, ou Daijian, há vários nomes para este movimento, é traduzido por palma alta. E Gao, nós dizemos Gojian, mas em mandarim diz-se Gao, é alto. Em mandarim então diz Gao Zhang e Gojian em coisa. Também se pode dizer, como eu estava a dizer, Di Zhang, que é, ou Daijian, que significa palma baixa. Porque muitas vezes a gente na forma faz em cima, mas muitas vezes a aplicação deste movimento é em baixo aos genitais. Cá está Zhong, que nós dizemos Zhong em cantonês, e que é quase a mesma coisa, como em mandarim, e é este movimento de definir o centro quando a gente começa a fazer a sinimitao. Zhongxian ou Zhongxin, que vai dar ao mesmo. Zhongqi, que é a energia para a frente quando nós fazemos Qisao, falas tu Zhongqi. Zhonglokun, ou o centro do nível, o soco do nível médio. Zhongguo, China, país do centro, é assim que eles dizem China, eles não dizem chineses, eles dizem que são pessoas do centro, ou que são pessoas do país do centro. Shou, cá está a mão, nós dizemos Sao, como por exemplo Hun Sao, ou em mandarim Zhuang Shou, está aqui a palavra Sao, e aqui a palavra enrolar. Aliás, o próprio caractere, olha, reparem aqui a parte aqui embaixo do caractere, é uma coisa a enrolar. E Hun Sao é um movimento que aparece mais na Sinimitao. E é um movimento de circular, precisamente a mão que circula. É assim que ele é traduzido. Cá está a palavra Jian. Olhem aqui a palavra Sao. Ou a palavra não, o caractere Sao por baixo. Então quer dizer que a palma é feita com a mão. Por isso é normal que esteja lá a palavra mão. Ou o caractere mão. Então, Pa Kwa Zhang, não é? Que também é uma arte marcial chinesa. Ti Zhang, que é palma de ferro, que é um exercício também que se faz no Wing Chun. Depois temos aqui a palavra Kun, que em mandarim diz Chuan, como o Tai Chi Chuan, não é? Em cantonês é Kun, como o Jeet Kune Do. Então, Wing Chun Kun, está a palavra Kun, os punhos do Wing Chun. Yachi Chun Kun, cá está outra vez o Kun. Lin Wan Kun, socos em cadeia. Jeet Kune Do, já tínhamos falado, que o Bruce Lee escrevia assim, Kun, porque assim, como não há nenhuma romanização, vocês não estranhem ver aqui Kun assim e aqui Kun também, é tudo igual. O caractere é o mesmo, mas o Bruce Lee escrevia assim, Jeet Kune Do. E na verdade, como não há uma romanização para o cantonês definida, cada um escreve como lhe apetece, por isso é que vocês vão ver aqui muitas escolas a escrever de uma maneira e outras a escrever de outra. Os chineses, o caractere é sempre o mesmo. Mas depois a romanização cada um fez como... Porque o pinyin só existe para o mandarim. Não existe nenhum sistema de romanização para o cantonês. Porquê? Porque é um dialeto, é muito menos falado, então acabou por não se fazer nenhum que haja um acordo universal que é assim que se escreve o mandarim. Que é assim que se escreve o cantonês, tá? Percebem? Por isso é que eu escrevi aqui Kun de propósito para ser igual à maneira como o Bruce Lee escrevia. Ok? Mas pode-se escrever assim também, Kun. E por aí fora. Aqui está o Wong Chun Leung. O Wong Chun Leung foi um dos discípulos